Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o nosso encontro de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu, vai lá e ativa as notificações, Atitude TV. E para ficar por dentro e saber tudo o que acontece em nosso ministério, lá no Instagram, Ministério da Família IBA. Hoje a gente vai estar falando sobre ressignificando a vida. A gente vai falar de arte, de família e também o meu convidado é Paulo Leonel Franco, diretor da Bem Mais TV, que a gente se encontra também 21 horas. Paulo, muito bem-vindo, que honra ter você aqui com a gente. Erika. Que Prazer. bom, Que bom. consegui. Segunda vez. Segunda vez. Que eu venho. É. Eu vim na festa de um É ano do programa, não verdade, foi? mas não tive a honra de sentar Foi aqui com aqui. você, de saber mais da sua vida, da sua infância. Hoje a gente vai poder saber ali um pouquinho mais, né? Falar de tudo. De tudo. Pode perguntar o que você quiser. É? Que bom. Vamos Gente, bater papo. confesso que eu tô nervosa, né? Não Afinal, fique. gerente executivo da Bem Mais TV tá aqui comigo. Que honra. bom, né? Obrigada, tá? Você sabe que eu já vou fazer 5 anos 5 anos à já? frente da Bem Mais TV? Eu comecei em junho de 2018, 25 de junho de 2018. Olha. Em junho eu completo 5 anos à frente do projeto. Que E amarradão bênção. e doido para fazer um monte de coisa legal ainda. Verdade, verdade. Já estamos, a gente expandiu muito, né? Verdade. E isso foi muito O bacana. alcance assim. já tá assim, né? Ó, hoje você tem Bem Mais TV em canal aberto digital, 26.1, Petrópolis e Baixada, Niterói, São Gonçalo. Você tem Bem Mais TV pela Speed Fiber em Petrópolis, canal 23.1. A gente assinou com a NET Petrópolis, então a gente deve entrar em março na NET Petrópolis. A gente está na Titã TV, canal 68, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Campinas, interior de São Paulo. A gente está através da UCash na Sumicity, no interior do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, interior. A gente está no aplicativo deles, no iPlay. A gente está no bemmaistv.com.br 24 horas no ar em tempo real. E conseguimos agora o canal 17, primeira mão para você. É verdade. Canal digital aberto agora aqui no Rio de na Janeiro, cidade né? do Rio de Janeiro, Olha, 17.1. gente. A gente a Anatel já aprovou e agora a gente está na fase de entender como é que a gente vai colocar o canal no ar, transmissor, investimento, para poder chegar aqui na cidade. Que bom. Mas é legal. Legal. E passando você lá. É, ó. A gente, Amo essa TV, gente. a gente... Você sabe que eu tenho recebido um retorno muito bom da É? galera que assiste Da a gente TV? pela Bem Mais TV. Eu tenho Ai. até fã agora. Olha, Sabia? que legal. Que legal, né? Tem hater também, não? Ainda não, Paulo. Ainda não. Não, mas a gente estava falando um pouquinho antes de Aham. começar aqui, né? É. Essa história do fã e do hater é bom pra Tá TV. ali lado a lado, É né? bom, né? Porque é uma maluquice. O cara que ama a gente, o cara É. que odeia a gente. Verdade. Esse conflito gera interesse, gera engajamento, gera audiência. Isso é bom pra gente. É. Aí tá cheio de maluco, né? É bom que a divulgação tá sendo feita, né? Exatamente. Às vezes até o cara que gosta muito, eu acho às vezes é tão perigoso quanto o cara que odeia É? muito. Né? Por O cara... quê? Porque eu acho que às vezes o cara que gosta muito, ele pode entrar numa com você, ele pode virar um É. stalker, ele pode querer, sabe, essas maluquices que acontecem aí. Uhum. Que fazem sabe? parte da Ainda vida, bem né? que tu é casada com o Douglas, né, que é polícia. Já manda logo a Gente. polícia pegar. É paz e amor, viu? Douglas é um querido. Paulo, Fala. eu quero primeiro saber um pouco mais da sua história de vida na infância. Eu sei que você tem muitas histórias, conheço algumas pessoais ali, né? Uhum. Com a Karen, vai falar também sobre o Paulo marido, pai, mas Uhum. quero saber um pouquinho do Paulo lá filho, lá com a sua família de origem. Sei que você tem uma família aí bem importante, é isso? Tô querendo que a minha família seja importante. Você é um cara importante. Eu sou de Niterói. Sim. Eu sou filho do Leônidas e da Senira. Tenho 2 irmãs, Daniela e Gisele. E eu sou neto do Paulo e do Leonel. Por isso meu nome é Paulo Leonel. É uma homenagem aos meus 2 avós. Entendi. O pai do meu pai, Leonel, e o pai da minha mãe, Paulo. Então eu sou... E o Paulo era Paulo Franco e o Leonel, Leonel Homem da Costa.
Então eu tenho esse nome, Paulo Leonel Franco Homem da Costa, Nossa, em hein? homenagem a eles. Nome tu já tem, já Nome tinha. eu já tenho, eu já nasci com Já essa nasci. responsabilidade desse Aham, nome aham, enorme, né? aham. E o meu sobrenome tem uma curiosidade, as minhas filhas, assim, a Sofia e a Mayla, a Sofia não usa o Homem da Costa, ela só assina a Sofia Folha dela. E a Mayla, quando começou a aprender a escrever o nome por extenso, ela, pequenininha assim, chegou da escola e entrou de vestidinho assim do colégio. E eu já tinha chegado do trabalho, aí ela entrou e falou assim para mim, eu sou menina ou menino? Falei, o que você acha que você é? Aí ela, eu sou menina. Então, meu nome tinha que ser Mayla Furtado Franco, Menina da Costa. Não homem, né? E não Homem da Costa. Faz sentido. Então, faz sentido. Então, eu já nasci com esse nome enorme. E, assim, eu sou... de um lado, eu sou neto do Leonel e da Oscarina, minha avó. E eu tenho, assim, um orgulho enorme. Meu avô foi secretário de Educação em Niterói, foi do Tribunal de Contas do Estado, e minha avó também foi secretária de Educação. Lá em Santo Antônio de Pádua tem colégio com o nome do meu avô, tem avenida com o nome do meu bisavô, José Homem da Costa. Pelo lado da minha mãe, uma família de médicos, a minha mãe era irmã do Sérgio Franco, e meu tio Sérgio, meu tio Luiz, meu tio João. Então é uma área da família que é de médicos para a qual eu não fui. Então eu fui fazer outras coisas. E eu tive uma infância muito legal, assim, uma família bem estruturada, com... Meu pai era jornalista, meu pai escreveu para jornal e para rádio, o primo dele era dono de rádio do Grande Jornal Fluminense. Então, cresci numa casa com muita atividade cultural e com muita música, Então, muita a arte música. sempre faz parte da tua vida? Sempre fez, porque o meu pai tocava, a irmã dele ainda toca piano, minha tia Lúcia. Os irmãos do meu pai, um tocava piano, o outro tocava violão. Meu pai tinha primos que tocavam, então eu tenho essa memória de, na casa da minha avó, ter gente tocando, ter gente cantando. Então, isso talvez tenha me influenciado, né? Teve uma época que o meu tio Lísias morou na minha casa, ele tocava violão. Então, desde cedo, esse instrumento ele me chamou a atenção e me levou a buscá-lo em algum momento. Então, eu sempre estive ligado a essas questões assim da arte, da cultura. A Karen sempre fala para mim, a minha avó, Érica, ela tomava café da manhã na minha casa, muitas vezes, quando ela foi morar assim, do lado, e ela sempre estimulou que eu lesse. Então, meu pai assinava 2 jornais, o Fluminense, que é lá de Niterói, e assinava o Globo. E meu pai lia muito, até pela função também. E eu fui criado lendo. Então eu adorava... Olha, outro dia eu fiquei me lembrando, eu li a coluna do Nelson Rodrigues no Globo. Eu sei. O Nelson escrevia sobre futebol. Então eu lia o Nelson, eu lia Sérgio Noronha, e a minha avó estimulava que a gente lesse coisas que ela dava para a gente ler e para conversar sobre. Então, assim, eu tenho essa memória afetiva da minha família, que é boa, que é boa. E o que a música representa para você? Eu sei que você está num momento bem musical, né? A gente Eu pode estou. te ter agora também como cantor, né? Eu estou vivendo um momento muito interessante, porque eu, desde pequeno, eu gostava de tocar e de cantar. Sempre tinha um momento nas festas da minha casa que a gente parava a festa e os adultos tinham que ir para o nosso quarto para assistir a uma apresentação. Sério? Então que legal. Eu dublava Jackson 5, cantava Michael Jackson. Meu pai fazia microfones de papel com fio de barbante assim. E eu, minha irmã e um amigo, a gente dublava, cantava.
Então, desde cedo, isso era... Eu sempre me identifiquei como alguém que fosse fazer isso. Eu comecei a escrever música, a tocar, a fazer canções, e tive uma ideia de fazer uma fita cassete para minha mãe. Tem gente que nem sabe o que é uma fita cassete, né? Era uma fita cassete, era uma fitinha onde você guardava coisas, registros na fita. Tinha um gravador, essas coisas que a galera não sabe o que é. Mas eu acho que aí começou a minha história com a música, assim, de verdade. Eu tinha músicas e tinha músicas que eu gostava de cantar. Era Dia das Mães, queria dar um presente para minha mãe. Eu fui na casa de um amigo, gravei essas canções num quartinho com ele, e eu precisava fazer uma transferência de uma fita para um outro sistema, que é o ADAT. Ele não tinha, e aí me indicou um cara. Eu fui na casa desse cara, esse cara é o Chiquinho. Quando eu cheguei lá, ele botou para tocar, me perguntou, pô, que legal, é seu isso? Falei, sou eu tocando e cantando, as músicas são minhas. E ele me perguntou se eu nunca ouvi falar da Niterói Discos. Falei, já. E meu pai é amigo de um diretor de lá. Mas eu fui lá, não consegui falar com ele. Ele falou, mas quem você foi procurar? Fui procurar o Francisco Aguiar. Eu falei, eu sou o Francisco Aguiar. Chiquinho, sou eu. Sério? E eu não sabia. Diante ali da pessoa. E aí eu fui trabalhar com o Chiquinho, fiz um CD pela Niterói Discos, gravei um CD, o que eu tenho para dizer, que está nas plataformas digitais de música, e comecei a fazer shows, comecei a cantar, classifiquei uma música no Festival da Globo, fui cantar em São Paulo, no Credit Car Hall, na semifinal do festival, e cantei na noite. Comecei a fazer essa... Paralelo a isso, eu já tinha feito escola de teatro, eu já tinha feito direito, eu sou formado em direito. Olha, não sabia. Eu sou formado em direito, depois eu fiz teatro, e aconteceu uma coisa muito doida. Eu fui trabalhar em televisão. Quando eu fui trabalhar em televisão, eu não consegui, porque a televisão me proporcionou muito rapidamente coisas que a música, talvez eu não sei, a vida não tem si, né? Se eu tivesse voltado, se eu tivesse... Entendi. Não existe isso. Então eu fiz televisão é mais uma rápido, opção. não é? Porque eu fui trabalhar em televisão, assinei contrato em televisão, e aí eu namorava, e eu pude casar, e aí eu pude comprar carro, e aí eu pude ter filha, e aí eu fui emendando um trabalho no outro, e a televisão, num determinado momento, me absorveu por completo. Eu cheguei a trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, e a música, ela ficou assim... Eu sempre toquei em casa, violão, nas festas, com os amigos, e continuei fazendo música, mas não era uma coisa que eu levava a sério mais. E aconteceu que no final de 2021, eu tenho um amigo querido, Leonardo Moço, ele me convidava sempre para ir na casa dele, para os saraus que ele fazia. Eu tenho uma relação muito afetiva com a casa dele, porque eu fui aluno de canto da mãe dele, da Maria Eunice Moço, e sou amigo dele, dos irmãos dele, do Maurício Moço, da Agnes Moço. A Agnes tem uma escola de música, faz preparação vocal de atores para a Rede Globo, o Maurício é cantor de ópera. Com o Maurício eu cantei com o Edson Cordeiro, fizemos temporada no Canecão, no João Caetano, e ele sempre chamava e eu nunca ia. Tinha preguiça, eu moro aqui em Vargem Pequena, mudei definitivamente para o Rio em 2009. E nesse dia eu resolvi ir, e fui, e toquei violão, e o feedback das pessoas que estavam lá foi muito legal. Então as pessoas ficaram assim, algumas emocionadas com as minhas canções, outras perguntando por que você não toca mais, por que você não está cantando. E aí nós resolvemos criar um movimento chamado Nome, Nova Música Independente, lá na Casa Moço. Batizamos a casa, por obviedade, de Casa Moço. Nós já fizemos 8 edições desse evento. Tem sido um sucesso, eu tenho acompanhado. 7 edições na Casa Moço, 1 em Copacabana, no Teatro Libertas, sempre com a casa lotada.
o que que a gente faz? A gente monta um palco, a gente canta, eu canto minhas canções que eu gosto de cantar, e a gente convida pessoas, o movimento nasceu para isso, para convidar pessoas que, como eu, querem cantar, querem mostrar seu trabalho. Então já recebemos lá Mauro Costa Júnior, Cristiane Medeiros, que é a Cris Medeiros, a Tracy Rangel, Eduardo Barbo, Alain, Hugo, o César Bellieni tocou no teatro, fez uma participação comigo. Eu vou abrir o show do César Bellieni agora em abril no Teatro Rival, dia 29 de abril, lançamento do projeto dele, Nel Samba, e aí eu vou lá fazer o meu trabalho. E eu tive uma experiência de me encontrar de novo comigo. Entendi. Porque o que eu sou é isso aqui. Eu sou cantor e compositor. Que eu sei ser diretor de televisão. É igual a você, que a gente estava falando hoje. O que você é? Você é apresentadora de programa de televisão, mas você sabe ser psicóloga. Sim, verdade. A gente tem várias possibilidades de ser, né? Eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo. A gente exerce várias funções. Várias funções. De acordo com os nossos talentos e habilidades, a gente desenvolve muito bem outras atividades, que é o seu caso, né? Porque quem olha para você e fala assim, gente, ele nasceu para isso, né? Você canta muito bem, você compõe muito bem. E essa leveza sempre fez parte de você? Sempre, porque eu tenho eu não sou uma pessoa fácil, ninguém é. Até outro dia eu vi um cara falando, fuja de quem diz que é uma pessoa fácil. Eu sou muito fácil de lidar, eu sou facinho. Mentira. Fuja desses caras. O maior desafio da vida é saber se relacionar, não é? Sim. E, então, assim, eu procuro enxergar a vida com leveza, porque o meu humor, apesar de eu ter variações de humor, como qualquer pessoa, mas eu tenho uma capacidade de ter uma estabilidade também de humor. Então, eu acho que isso faz com que eu enxergue muitas coisas sob o viés da tentativa permanente da leveza. Eu não quero me estressar. Eu já me estresso. A gente está num ambiente que é estressante, não é? As pessoas do lado de lá acham que isso aqui é só glamour, que isso aqui Não, isso aqui é relação diária, é estudo, é trabalho constante, é pesquisa constante, é informação constante. Se você quer fazer alguma coisa com excelência, você tem que se esforçar. Tem que buscar. Isso, tem que buscar. Isso te absorve. Verdade. Então, nesse ambiente, eu sempre procuro transformar esse ambiente num lugar agradável, porque eu vivo muito mais tempo dentro dele do que na minha casa. Verdade. Todo mundo fica muito mais tempo no trabalho que em casa. Sim. Não é? Você dorme em casa, sábado e domingo, ok. Então, eu procuro isso. Se eu estou num set de gravação, o meu set é sério. Eu gosto que seja sério, porque eu quero entregar, eu quero fazer, mas eu brinco, eu me divirto, eu amo o que eu faço e esse ambiente para mim é mais saudável. Na música, então, isso é um negócio eu virei eu de novo, é muito Por isso que a gente tinha que abrir o programa falando de ressignificar a vida, né? É muito... Érica, assim, acho que as pessoas não sabem como é bom você se encontrar com você. Como é bom olhar para dentro, né? Olhar para dentro, né? E ficar feliz. Cara, eu sou isso, sabe? De alguém... E eu falei com Karen outro dia, Karen é minha mulher, você sabe. Sim. Eu falei para Karen outro dia, Karen, olha que legal. Minhas duas filhas, outro dia, em momentos diferentes, disseram para mim assim, a Sofia falou para um amigo dela, meu pai, eu já te falei, meu pai é músico, meu pai é cantor. E a Mayla, dentro do carro, ia gravar um vídeo de TikTok com as amigas e elas iam cantar. A Mayla falou assim, gente, vamos cantar direito porque meu pai é cantor, hein? Olha, referência já, né? Então, olha, mas isso, eu tenho muito mais tempo com elas como diretor de televisão. Sim, do que a Sofia frequentou estúdio de televisão desde 5, 6 anos de idade.
E por que você acha? A Mayla desde bebê. Aí você vê que eu tô há 1 ano fazendo o nome. Na função de cantor, na né? função, e elas dizem para as pessoas assim, ó, meu pai é cantor, hein? Ó, meu pai é músico. Por que você acha que agora elas te veem de fato quem você é? Porque eu acho que isso transparece genuinamente para elas. Sim. Porque eu me prometi, eu não tocava quase violão mais, então agora eu tenho um compromisso de pelo menos pegar o violão todo dia e tocar meia hora, 1 hora, e aí as canções, elas vêm, né? Novas canções, canções antigas. Eu tinha uma questão assim, eu não sei tocar o violão como... eu não sei o nome de todas as notas que eu faço, eu não sou um exímio violonista, mas do jeito que eu sei tocar o violão, eu consigo fazer minhas músicas e eu consigo tocar. Só que para tocar, como eu tenho tocado, eu tenho que praticar. Entendi. Eu tenho que praticar. Então eu tenho praticado. Uhum. E eu me cerco de pessoas maravilhosas. Então, Mauro Costa Júnior tem me acompanhado, que é um... Cara... fera ali. Não, sabe? Ora... O Hugo Lopes, que é baixista, violonista, Amadeu, Cássio tocou comigo, sabe? O Leonardo toca carrom, o Alan, o Otávio, que tocam percussão. E essas pessoas, elas vivem disso. Elas são músicos. São profissionais. Elas são profissionais desse negócio. Entendi. O Mauro também é diretor de televisão. E o Mauro temos uma história parecida. Nossos pais foram amigos. O Mauro é filho do Mauro Costa, que foi diretor da Manchete, e era amigo do meu pai, do Leônidas. Então, nós dois ainda temos essa história em comum, né? Pais que se conheciam, nós dois, o Mauro é diretor na Band, e a gente se reencontrou ano passado, e a gente já tocou várias vezes juntos. E é um negócio assim, você tem que ir lá com o Douglas, que é uma experiência. Érica, sabe por que é uma experiência? É música... Aí depois a gente tem uma parceria com... Nós temos 4 apoiadores, Versão Galo Branco, Torninha, Láqua e Focus Mídia. Cada um nos apoia de um jeito. Então a Torninha, que é um restaurante italiano, fornece a gastronomia do evento. Então a pessoa vai, assiste um show, depois janta, né? Uhum. Tem água mineral que a Láqua fornece, tem Aviação Galo Branco entra com patrocínio para a gente bancar a estrutura. É um evento, tem palco, tem garçom, a gente foi aprendendo a fazer. Não é só um show, né? Não, é uma apresentação, uma experiência, essa palavra. É uma experiência, porque você vai ouvir música, vai comer uma massa maravilhosa, ou vai comer um risoto, vai encontrar amigos, legal. Vai estar numa casa linda, sabe? Vai trocar beijo, afeto. Isso além de tocar e cantar, isso também fez com que nós nos reencontrássemos com amigos de infância, legal, né? Com pessoas da nossa geração, sabe? É uma experiência única, né? É mó barato, sabe? É mó barato. Mas, ó, você tá falando, eu já tô assim, imaginando e querendo ouvir. Tem que ir lá. A gente pode ouvir um pouquinho aqui, né? Pode. O nosso público tá aí assistindo a gente, né? Eu vou, para você entender o processo que eu tô... Eu fiz recentemente o meu processo criativo, como ele acontece. Eu pego o violão, isso aconteceu, eu conto isso no show, já contei no teatro, porque é verdade, é muito doido. Tem um amigo, Luiz Antônio, que é o presidente lá da Galo Branco, o Gogó. Ele sempre me pergunta, cara, como funciona a tua cabeça? Como é que sai uma música? E não tem explicação. Então eu estava na sala assim, peguei o violão e fiquei fazendo só isso aqui, ó. Só isso. Cara, do nada, eu falei, cara, acho que vem uma música aí. Tem uma música. Eu fiquei pensando, cara, tem uma música nesse lance. E aí eu comecei a querer fazer a música imediatamente. E aí veio uma frase na minha cabeça, eu dizendo pra mim assim, ó, e eu cantei a frase assim, ó.
eu brigando comigo assim, para não fazer a música rápida. Deixa ser como ela vem, não queira controlar, não tente pôr todas as coisas no lugar, porque o cérebro quer ordenar uma palavra atrás da outra, botar numa métrica. Deixa ser como ela quer, ela sabe onde é e não vai te machucar. A música é legal, né? Mas se você não entender, pode pôr tudo a perder, deixa rolar. Aí eu falei, cara, eu conheço essa música. Será que essa música é minha? Ela aparece da TV, eu quero só eu e você. Agora, então vira isso. Gente, do nada essa inspiração assim? Aí eu tenho que correr, pegar meu telefone celular e começar a gravar. Eu tenho gravações hilárias, porque eu fico repetindo, eu fico tocando, eu fico, sabe, fazendo. Então, que processo legal. Nasce assim, sabe? Tava falando, o que você vai, por exemplo, agora? Pensei nisso. Você é casada. Então, o casamento é um exercício diário. 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 Porque são duas pessoas que vieram de lugares diferentes, origens diferentes, que vão se encontrar para viver juntas no meio de 8 bilhões de pessoas que andam sobre a Terra. E por escolha, né? E por escolha. E só pode ser com aquela. Só pode ser com aquela. Não pode ter interferência, né? Sim. Então, então isso também gera amor, gera estresse, né? E uma vez, bem recente, eu e Karen estávamos... Claro, quando você abre as faturas do cartão de crédito, quando você abre seus boletos, quando você tem que pagar tudo que a gente tem que pagar, você às vezes se estressa por causa disso. Sim. Vida real, né? Isso vida é vida real, né? Claro, vida real. E aí, num desses estresses... Gente, até nesse momento você consegue trazer uma música, Num desses Paulo? estresses, a Karen ficou assim, meio... Ficou lá em cima, assim. É porque eu falo cantando, então eu fiz isso pra ela. Certo, vai dar tudo certo, é só você ficar por perto, não sair daqui. Porque eu quero esse seu riso aberto, essa sua boca aberta, dizendo que Deus tem um plano pra mim e é bom. Gente, até pra brigar contigo é difícil. Sorte, claro que nunca foi sorte. Eu sou seu príncipe consorte, aquele que você sonhou e contou pra mim. Na estrada onde a gente se aventurou, foi você que quis assim, e ainda bem. Então fica perto, que vai dar tudo certo. É só você ficar por perto. Não... Como é que é? Esqueci. É isso. Aí sai essa onda maluca. Gente, tô encantada com isso. É um processo meio doido. Mas tá vendo? Eu não tocava ela já tem alguns dias. Você esquece. Por isso tem que tocar. Tem que tocar. Gente. Pra não esquecer. Eu faço desde coisas assim, tipo, vem cá, olha pra mim. Esse eu fiz ela arrumando a mala pra viajar, assim. Vem cá, faz sempre assim. Faz o caminho de volta. Volte pro mesmo lugar, que eu vou te esperar. Volta pra casa, vem cá.
Aí faço declarações de amor e ao mesmo tempo faço também assim, ó. Às vezes eu sei que eu perco a medida, mas é que você muitas vezes me irrita. É assim que eu sou, é assim que eu sei que você também é, nesse jogo imperfeito do amor. Gente, Se toca, desentoca, me escuta, desembucha, oh, neurótica, maluca, e eu totalmente perdido em você, nessa história que a gente inventou. gente, sensacional, olha. Então, Gente, isso, é muito louco, ó, depois porque tem que fazer de tudo. Gente, imagina estar casado com esse homem, né, Karen? Olha, já te admirava, agora mais ainda, tudo se traz música. Paulo, eu preciso de uma pausa agora. Vamos lá? Vamos pro nosso break agora, nosso momento do Orama Home, tá? Fica aí que a gente tem mais de Paulo Leonel Franco. Hoje a Durama Home trouxe peças lindas e super charmosas para você servir com toda a elegância e charme que a sua casa merece. Trouxemos aqui jarras, garrafas, copos em vidro com suporte de ratã natural nas cores bege e azul. E olha só, gente, olha que exclusividade, você pode retirar na hora de lavar e facilita muito a sua vida. Isso você só encontra aqui. São peças que levam sofisticação, frescor, modernidade e uma beleza singular para sua mesa. Durama Home, levando toda a elegância e charme que você merece. Estamos de volta com Paulo Leonel Franco, gerente executivo da Bem Mais TV. Já me emocionei, gente, já cantei. É muito bom, né, estar aqui. Mas eu preciso falar, diante de tantas mudanças, né, de ressignificar tanto a sua vida, eu quero que você fale do processo de conversão. Como é que foi para você viver isso? A família da minha mãe é toda de evangélicos. Minha bisavó era evangélica, minha avó, minhas tias-avós. Então eu tenho uma memória dessa casa, das pessoas orando, e eram da Assembleia de Deus, então bem tradicionais, saião, com aquela que as pessoas, né, identificam, é bleia. Sim. Mas eu fui criado em igreja católica, meus pais eram da igreja católica, eu fiz encontro de adolescentes com Cristo, encontro de jovens, e eu tocava na banda do encontro de adolescentes, tocava violão, fiz cursilho, um monte de coisa. Depois eu me afastei da religião, e quando meus pais se separaram, não foi uma separação fácil, e isso fez com que a minha mãe se sentisse muito abandonada pela igreja. E a minha avó começou a levar amigas dela para orarem na casa da minha mãe, orarem por ela. Minha mãe se converteu, a minha irmã Daniele se converteu, e
E eu achava isso muito doido. Muito doido. Ser crente era doido para você? Porque eu tinha uma visão do passado. Então, minha avó orava em língua. Então, assim, por exemplo, Batista não ora em língua. As denominações são tantas, né? São. Presbiteriano, Batista, né? Assembleia, Wesleyana. Tem para todos os gostos. Para todo gosto. Então, isso para mim era estranho. Quando eu fui trabalhar na Vinde, do pastor Caio Fábio, eu não queria ir, porque eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar com crente? E fui, através da minha irmã, trabalhei lá há alguns anos, não me converti, porque eu ia lá trabalhar, apesar do pastor Caio, tem uma história com o pastor Caio assim, tão sensacional, vou te contar rapidamente. Eu fui num lugar com ele em Jerusalém, e o lugar, do nada, me emocionou muito. Do nada. Eu não tenho muito isso, mas eu cheguei no lugar, achei estranho. E quando ele pregou, eu entendi por que eu tinha ficado mexido com o lugar. Quando nós voltamos para o hotel, ele falou assim, cara, você está doente, está com febre, que você não deu uma palavra no carro, você fala pampa, o que houve? Eu falei, não foi nada. Ele, vamos lá no meu quarto. E aí subimos, e ele sentou e falou assim, Paulinho, fala, o que foi? E aí eu me confessei. Eu nunca tinha me confessado, e aí eu me confessei. E no dia seguinte a gente foi ao Rio Jordão, e ele me chamou assim, e jogou água sobre a minha cabeça assim, e me batizou. Mas aquilo para mim não teve significado para além do que ele disse para mim no meu ouvido, a respeito do que nós tínhamos conversado na noite anterior. E isso me marcou muito mais do que ter sido batizado no Rio Jordão. Quando eu fui trabalhar na Rede Boas Novas, isso já em 2006, foi onde eu conheci a Karen, eu tive contato novamente com o Manga, que é o meu pastor hoje, o Luciano Manga, da Vineyard. Eu conheci o André Samuel, eu conheci a Celeste, eu conheci a Karen. Conviver com essa Carlinhos Félix, eu reencontrei lá. Conviver com essas pessoas fez com que eu quisesse entender o que elas tinham de tão legal. Por que é que o Manga era tão maneiro? Que o Manga... esse cara é pastor, mas por que ele é assim? A gente está falando de leveza. Sim. O Manga é um cara assim, ó, paz e amor, super na dele, tranquilão. Eu gosto dele porque ele é um cara que é... Eu sempre digo isso para ele. O Manga é um pastor que é homem igual a mim, tem dúvidas, tem medos, fala isso comigo, a gente conversa bastante sobre tudo. E aí isso mexeu muito comigo. E eu comecei a entender por que a Karen era daquele jeito. Por que o André era daquele jeito. E eu comecei a conversar muito com o Manga nos camarins. Eu dirigia o programa dele, o Fábrica Som. E um dia eu falei para ele, vou lá na sua igreja. E ele falou, duvido. Duvido. Falei, vou. E falei para minha mãe, eu vou lá na igreja do Manga. Minha mãe conhece o Manga, já conhecia o Manga também. Eu vou lá na igreja do Manga. E a minha mãe falou, duvido, você não vai na igreja? Você vai na igreja? Eu falei, vou domingo na igreja. Aí ela ligou para 2 amigas e levou 2 amigas para verem eu ir na igreja. Que ninguém acreditava nisso. Não, ninguém acreditava. Aí eu falei com a Karen, eu vou na igreja domingo do Manga. Ela, posso ir? Eu falei, pode. Então eu levei um grupo de excursão para Vinas, para a igreja do Manga. Testificar que tu estava lá na igreja. Testificar que eu estava lá. E eu estou lá há 16 anos e eu me converti e me batizei. Quem me batizou foi o Lincoln, na casa do Marconi, assim, num dia muito legal, porque eu não fui lá para isso. E eu me batizei lá. E eu de lá para cá, Érica, eu vivo, a Raquel estava falando aqui antes da gente começar, eu vivo essa tentativa permanente de não ser filho de Adão e ser filho do segundo Adão, né? Eu vivo a tentativa diária de aceitar Jesus todo dia.
Eu ia perguntar, você né? tem essa fala, né? Eu Quem te tenho conhece... porque eu preciso fazer isso, porque eu sou muito pecador. Então, eu estava falando isso para um amigo outro dia, Jesus é muito radical. E não é fácil ser seguidor de Cristo. Não é. Porque quando você pensa, você já peca. Esse meu É. amigo falou assim, meu irmão, eu tô ferrado. Eu não vou dar 2 passos, eu vou cair aqui, cara. É uma renúncia diária, Mas né? é uma renúncia diária. Ontem a gente estava falando sobre isso, É uma sabe? briga entre a carne e o espírito, é isso? É tudo, porque você quer pecar. Tua humanidade te leva a E pecar, não né? pode. É simples assim. Por isso essa fala? É lógico, de todos porque os dias mas se é logo, converter? se você não busca esse entendimento diário, você vai cair. Agora, assim, eu não vivo isso também, eu não sou um neurótico com isso, não. Eu me converti mesmo. Sim. Então, eu procuro viver a minha vida sem ficar pensando nisso. Eu sei que é. Não, eu só vivo. Com responsabilidade, Desse entendimento, sim. do que Jesus ensinou, Sim. do que Jesus pregou, de como ele foi amoroso. Ontem o Manga estava falando sobre aquela passagem em que Jesus se compadece das pessoas e dói na entranha dele, né? O verbo em grego ele sentiu nas vísceras a dor. E você imaginar que alguém sente isso por você... Constrange, não constrange? Constrange a gente, né? O amor... Então você quer zoar esse cara, você quer zoar tudo que ele te ensinou, você quer jogar no lixo tudo que ele te ensinou, você quer abandonar essas coisas que você já descobriu, que você já aprendeu, voltar atrás nesse ensinamento. Eu não quero. Eu não sou santo, não sou perfeito, faço um monte de bobagem. Mas tem uma coisa que eu não quero mais. Eu não quero mais me desconectar disso. Eu não quero mais me desconectar dele. Porque é ele que me faz permanecer nele, né? Nele e nessa... Vambora, sabe? Vamos, isso, você acordar cedo, você fazer exercício físico, você procurar fazer o que você ama, e você se manter conectado, eu acho que isso já te dá uma base para você conseguir fazer um monte de coisa legal. Um monte de coisa legal. Você vai se sentir bem porque o seu dia começa cedo, você vai se sentir bem porque o seu corpo começa a se sentir bem, você vai se sentir bem porque você está conectado com o espiritual. Lá na Vini a gente fala, o sobrenatural que é naturalmente sobrenatural. O que eu acho mais interessante em você é que você consegue conectar Jesus às pessoas através do seu jeito. Mas é isso que tem que ser feito. E a gente tem que fazer isso. É tipo assim... Porque senão... é religião, se né? não é religião, não é ele evangelho, não fazia isso, né? ele não disse para os caras, a gente estava falando disso também outro dia. Os caras os amigos dele estão com ele, comendo, e os fariseus vêm e dizem para ele assim, pô, esses caras que comem com você não lavam as mãos, não? E Jesus diz, pô, brother, não me perturba não, cara. Eu tô olhando o coração pegando, deles. né? Eu tô olhando o coração deles, irmão. Não tô olhando pra mãozinha suja, não. Verdade. Tem que comer de mão limpa? Tem, claro, é higiene. Mas e o coraçãozinho? Como é que tá o seu coração, fariseuzinho? Tá limpo? Gente, sabe? Não me perturba. Tem que ter parte 2 com Paulo Leonel Franco, porque o programa chegou ao fim. Que bom e que pena. Que bom e que pena, porque a gente poderia ficar aqui, né, proseando. Ótimo. Foi muito bom. Ótimo, que privilégio ótimo. Conhecer um pouquinho mais ali, né? Eu conheço, tenho o privilégio de conhecer, verdade, né? Mas quem está em casa hoje teve a oportunidade de conhecer esse ícone. Para. ícone de verdade. Para. Eu falo que tem os influenciadores que são de verdade, que eu conheço alguns, sabe assim, de verdade? Mulher de verdade, homem de verdade. Eu fico feliz que eu tô tendo essa oportunidade de conhecer pessoas de perto. Aqui, a gente já se viu Depois, tantas vezes assim, também, né? De colocar você e Douglas lá no Cabeça pra Cima, no espaço feminino. Privilégio, né? Obrigada. Né? Eu que te agradeço, não, viu? Imagina, e de ver como o tempo, o que faz, né? E você né? vir pra cá, que bom. Eu sei da tua luta para estar nesse lugar. É verdade. Né? Quanto eu resisti, né? O quanto você resistiu e o quanto você teve que ser
forte Ressignificar, para né? ressignificar essa potência, Sim. né? A gente é potente, Sim, então assim, sim. você tá super bem, né? Ai, Então obrigada. tu faz... Ouvi isso de você, obrigada. Mas Érica, você tá bem, tu faz bem, entendeu? Obrigada. E é isso. E eu espero que você vá além. Obrigada. Né? A gente sabe das coisas, né? Sim. Que a gente corre, o que nós queremos. Então, ó, obrigada. Uma amiga minha diz assim, voa. Voa. Érica Gente, esse Andrade. foi o nosso Família Mais. Muito, muito, Obrigado muito a você. obrigada. Que Deus te abençoe, Obrigado, tá? que Deus te dê mais criatividade para compor. Lavínia, e beijo para Douglas. Obrigada, beijo para Karen, para Malha, para Sofia, para todo mundo. Deus te abençoe muito em todas as áreas da sua vida. Também. E que a gente se encontre na próxima semana aqui no Família Mais, pela Bem Mais TV, 21 horas. Ó, hoje com exclusividade para vocês, Paulo Leonel Franco. Meu beijo e até a próxima semana. Valeu!